Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, amigos e amigas da maior e menor idade, bem-vindos todos ao canal digital do Centro Espírita Luz da Esperança, onde a partir de agora nos foi dada a oportunidade, o privilégio de discorrer sobre alguns temas da nossa querida doutrina, apresentando estes pontos de uma maneira bastante clara, uma conversa quase que fosse informal. Meu nome é Erlen e hoje nós vamos abordar um pequeno trecho, um pequeno aspecto do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Missão de Ser Feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, é o título deste capítulo. E como tal, nós vamos conversar um pouco sobre felicidade e sobre missões. A felicidade deve ser um conceito conhecido. Muitos de nós falamos sobre felicidade, mas muitas vezes banalizamos esse sentido. A felicidade, em uma definição das inúmeras que existem por aí, foi pega por mim e vamos iniciar a partir de agora. Felicidade, segundo essa definição, é o equilíbrio que existe entre aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Estamos falando de equilíbrio, estamos falando sobre ter, estamos falando sobre ser. Felicidade é muito decantada, é muito falada, é muito exposta, mas nos dias de hoje nós confundimos muito felicidade com satisfação. E é verdade. Satisfação não passa de algo temporário, de algo que tem início, que tem meio, que tem fim. Ao passo que a felicidade já se trata de um sentimento elaborado, sentimento este que provoca algo que dura, que perdura. Quando nós falamos de felicidade, temos que adotar alguns termos de comparação. Por exemplo, ao longo da existência humana, como a felicidade foi encarada ao longo disso? Como seria a felicidade em tempos imemoriais, em tempos muito antigos, onde o que valia era a luta pela sobrevivência, a luta pelo alimento, a luta para e pela a proteção. Nossos antepassados ainda não conheciam a elaboração sentimental que viria a se tornar muitos dos sentimentos que hoje nós falamos, como felicidade, como perdão, como amor e entre tantos outros sentimentos elaborados. Nossos ancestrais eram satisfeitos se aquilo que fizessem surtia resultado. E como tal, essa satisfação é temporária, porque na luta pela vida, na luta pela existência, às vezes um momento, um instante de satisfação pode ser até muito. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, à medida que as civilizações vão crescendo, vão se estruturando, o que acontece? Começa a haver dentro do coração do ser humano encarnado e desencarnado, nessa longa jornada da evolução, a elaboração sentimental. Aquilo que são emoções básicas que norteiam o comportamento dos nossos ancestrais, como medo, como raiva, como ira, como insatisfação, são todas emoções. Mas sentimentos é necessário um grau a mais. É necessário uma evolução a mais do espírito, seja encarnado ou desencarnado, para que ele possa compreender a completitude desse sentimento. Particularmente estamos falando de felicidade. E aí nós chegamos nos dias de hoje. Quantos de nós conhecemos pessoas que podem verdadeiramente dizer eu sou feliz?
Quantos de nós mesmos podemos dizer: eu sou feliz? Em uma sociedade moderna como a que estamos vivendo, e não vamos entrar em méritos de tratado e nem de conversar sobre a sociologia atual, podemos dizer que hoje somos intensamente forçados para abraçar o materialismo que direciona muitos dos nossos atos, o culto à forma, o culto ao exterior, a grande necessidade de ter em sobreposição ao ser, provoca imperceptivelmente um desequilíbrio interior. E aí isso acontece porque nós estamos afastados do nosso lado espiritual. Enquanto afastados do lado espiritual, nós buscamos satisfação ao lado material. E no lado material nós alcançamos, quando muito, satisfações momentâneas. Satisfações essas que se exaurem muito rápido, fazendo com que nós busquemos mais. Busquemos no consumismo, busquemos nas relações sensuais, busquemos em lados onde o nosso coração vibra, onde a adrenalina jorra e onde enfrentamos estados cada vez mais curtos de satisfação. Mas e a verdadeira felicidade? Como podemos alcançá-la, se é que existe uma regra para tal? Nos momentos de hoje, como já falamos, este afastamento da nossa questão espiritual, este descolamento, ele provoca vazios interiores, dilemas existenciais, dúvidas, onde nós muitas vezes duvidamos até de nós. Temos incertezas enormes, preocupações, medos, que provocam, em maior ou menor grau, insatisfações e permitindo assim influenciações exteriores. Estamos na sociedade globalizada, na sociedade hiperconectada, onde muitas pessoas acham que a sua satisfação depende da aprovação externa. Então vejam, a questão do equilíbrio que nós falamos lá no começo, ela acaba saindo de dentro do ser humano e partindo para fora, para aquisições materiais, para aceitações exteriores. E quando é que o ser humano para olhar para dentro de si? Olhando para dentro de si e avaliando se realmente é feliz, ou se está no caminho de ser feliz, ou se há realmente uma missão de ser feliz. Entre tantas missões, entre tantas tarefas que muitos de nós temos enquanto encarnados na grande escola de almas chamada Terra, nós enfrentamos por situações até mesmo solicitadas em prévias encarnações, ou até mesmo antes dessa, para enfrentarmos às vezes tribulações, às vezes provações, para que nós possamos, em vivenciá-las, buscar absorver o aprendizado. E enquanto aprendemos isso, enquanto elaboramos isso dentro de si, nós vamos trazendo dentro de nós o balanceamento emocional, o equilíbrio. Pois já falamos, em uma sociedade hiperconectada, direcionada ao culto, para a forma, onde há muitas preocupações, onde há muitas carências. Não vamos nem mencionar o momento atual. As dúvidas populam o coração de todos. As incertezas se multiplicam. As preocupações não nos abandonam. Como ser feliz no meio deste turbilhão emocional? Justamente aquilo que conversamos antes. A busca pelo equilíbrio entre o que temos e o que somos.
É mais fácil descobrir aquilo que temos. Temos amigos, temos um emprego, temos relações familiares, temos bens materiais. Nós podemos quantificar aquilo que temos. Mas o que nós somos? O que nós queremos ser? Queremos viver nesta roda viva por tempo indeterminado, fazendo assim com que a nossa passagem pela Terra seja apenas um esperar por algo que por vezes não acontece. Lidar com situações que nos afetam sem que nós venhamos a parar para refletir o que está passando dentro do meu coração. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Será que a vida é apenas uma busca incessante pelas posses materiais? Pelo culto ao corpo? Pela aparência? Será mesmo? Quem poderá dizer que é feliz sem que busque este equilíbrio interior, que pode ser alcançado, sim, e nós temos em nossa doutrina muitos ditos sobre isso. Poderemos elencar alguns. Tem uma frase famosa, quase que um lema do Espiritismo, que nos diz: fora da caridade não há salvação. Entendam que salvação não é bem o termo que nós estamos abordando. Salvação significa ser salvo de algo. Nós não estamos buscando sermos salvos. Nós estamos buscando sermos melhores. Nós estamos buscando evoluir. E a caridade, como nós a conhecemos, em seu sentido mais amplo, é uma poderosa ferramenta de interação, de compartilhamento, de crescimento interior, de repartir. Não repartir apenas o pão, mas repartir quem nós somos, repartir o nosso tempo, repartir as nossas capacidades, compartilhar o pouco que temos com quem tem menos ainda, e por pouco entendam-se aquilo que pessoas têm menos do que nós. E quando praticamos a caridade em seu sentido mais amplo, nós começamos a nos abrir e auxiliar quem precisa. Quando isso acontece, desperta um sentimento dentro de nós. É o sentimento de sermos úteis. E na utilidade, não apenas a utilidade nossa para conosco, mas a utilidade nossa perante os outros. E aí nós começamos a ampliar o nosso escopo, o nosso horizonte de existência. Começamos a compartilhar nós com o mundo e não nós apenas na nossa bolha fechada, nesta bolha viciosa de problemas, preocupações, entre outros. Outro poderoso mecanismo para a busca da felicidade é nos livrarmos dos nossos laços negativos através da saudável prática do perdão. Perdão àqueles que nós fizemos mal, perdão àqueles que nos fizeram mal. Sempre tentando colocar de lado as avaliações, pois ninguém sabe hoje quem tem a absoluta verdade de seu lado. Muitas vezes nós nos julgamos injustiçados, mas talvez seja o egoísmo falando mais alto. O egoísmo que deriva da autopreservação dos nossos próprios ancestrais. Em julgando situações corretas, sempre vamos identificar, se não grandes, pequenas falhas cometidas do nosso lado, que originaram situações que hoje nos fazem ficar separados, brigados, incomodados, me fazem até mesmo contrair inimigos. Então falamos do perdão, falamos da caridade, humildade também, julgar que nós não somos mais do que ninguém, também não somos menos do que ninguém, mas nos colocando em um patamar de equilíbrio e de mesma altura perante o nosso irmão, que também é um irmão que está na escola de almas, que está buscando evolução,
que tem tantas falhas quanto as que temos, tem tantas provas quanto aquelas que estão atribuídas a nós. Então, não nos enxergando superiores a alguém, qualquer que seja, porque muitas vezes existem espíritos encarnados em situações materiais humilíssimas, vivendo necessidades acerbas, e nós, porque temos talvez um pouco mais de, não diria tranquilidade, mas um pouco mais de condições de relaxar, nos colocamos num patamar inconsciente superior a esses irmãos. Às vezes esses irmãos têm uma bagagem espiritual e uma altivez muito maior do que nós. Voluntariamente escolheram passar por esta prova, a prova da pobreza material, a prova dos trabalhos, das experiências, das conturbações familiares. E quem somos nós para avaliarmos alguém que está enfrentando a sua prova neste momento? Então a felicidade, se não quer dizer acúmulo de bens, quer dizer antes de tudo a busca pelo equilíbrio. E este equilíbrio vem do lado material e do lado espiritual. O lado espiritual que nós temos o dever de incentivar, de descobrir, de fomentar, através das grandes lições que o nosso irmão Cristo nos deixou ao longo de tão pouco tempo, mas que perduram e ecoam pela eternidade até os dias de hoje, nos dando as lições que, se não são difíceis de serem lidadas, pelo menos nós temos o dever de pensar sobre elas e autoavaliando-nos enquanto cumpridores ou não dessas situações, destas missões que vieram até nós. E aí poderemos dizer que nós não temos a missão de sermos felizes. Nós temos sim a missão e a tarefa de sermos melhores hoje do que fomos antes e até mesmo do que fomos ontem. Sendo melhores, esforçando-nos para sermos melhores, nós vamos paulatinamente buscar este equilíbrio. E este equilíbrio entre aquilo que temos e que vamos chegar a algum momento e que nós vamos olhar para aquilo e dizer: isso é suficiente. O consumismo exacerbado muitas vezes se estabelece como um vício, como uma compulsão. As pessoas não param para avaliar, para buscar entender o que tem e ver que aquilo o satisfaz. A busca por querer mais, a busca por ter mais, ela solapa, ela esconde, ela sufoca as demais buscas que devemos ter enquanto encarnados. E essa busca, ou estas buscas que nós estamos tentando colocar, é a busca por sermos melhores no aspecto espiritual, no aspecto sentimental, buscando abrirmos o nosso coração, sairmos da prisão voluntária a qual nós entramos dentro, trancamos a porta e esquecemos que a chave está em uma das nossas mãos. A entrega para aquele que precisa, o comportamento da humildade e a busca por sermos melhores a cada dia, perdoando aqueles que nos fizeram mal, como até mesmo São Francisco já nos legou em sua oração. Se não são fórmulas infalíveis para a felicidade, já são consideradas ferramentas enormes para a paz interior, para o equilíbrio interior. E enquanto estivermos e quando estivermos equilibrados, em paz conosco, talvez sejamos capazes de olhar ao redor e sorrirmos quase que imperceptivelmente, não permitindo que as influências exteriores se manifestem tão intensamente. E esta paz e esta calma
irá se espalhar em nós, em nosso convívio e, quiçá, em todos aqueles que fazem parte do nosso círculo profissional, círculo de amigos, círculo familiar. Pois então, até buscarmos a felicidade, podemos começar com passos pequenos e por passos pequenos entendamos olhar mais para dentro de nós e buscar entender o que estamos deixando de fazer para que o meu coração se torne mais flexível, para que as emoções junto com os sentimentos fluam de maneira saudável, para que nós possamos, enfim, continuar a cumprir as nossas missões, as quais nós solicitamos com muita ênfase antes de encarnarmos. Já foi dito que a felicidade não é deste mundo, mas o seu prelúdio sim, e este prelúdio está ao nosso alcance. Basta que acreditemos, basta que reflitamos e basta que nos deixamos tranquilizar para assim assumirmos o nosso verdadeiro papel de ser humano encarnado na busca da sua melhora, na busca da sua evolução, na busca da sua ascensão pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção e pedindo permissão à espiritualidade para convidá-los para mais um evento, quando for possível, quando a oportunidade se fizer presente. Muito obrigado e que assim seja.